Olá, hoje a gente vai mergulhar numa conexão que, olha, pode parecer meio inusitada. Como uma banda de rock psicodélico lá dos anos 60, o Grateful Dead acabou tendo um papel fundamental na formação das primeiras comunidades online, bem antes da internet como a gente conhece hoje. Temos aqui um artigo bem legal que desvenda essa história. Exatamente. A ideia é a gente explorar como a cultura dessa banda, que era super única, né? E a energia dos fãs deles, os Deadheads, como isso tudo não só criou um espaço virtual pioneiro, que foi a The Well, mas, assim, deixou um legado que influencia a nossa vida digital até hoje, sabe? Então, pra gente começar, o Grateful Dead era bem mais que uma banda, certo? Era quase um movimento, uma cultura mesmo. Sem dúvida nenhuma. Eles vieram daquela efervescência da contracultura de São Francisco, né? E misturavam de tudo na música. Folk, blues, jazz, muita experimentação e até, olha só, tecnologia. Eles foram pioneiros com aqueles sistemas de som gigantescos para os shows. E os fãs, os Deadheads, eram incrivelmente leais, muito engajados. E o curioso é que muitos deles já tinham uma ligação com tecnologia. Trabalhavam em universidades ou lá no Vale do Silício e já usavam aquelas redes bem primitivas dos anos 70 para, tipo, trocar informação sobre a banda, set lists, essas coisas. Que interessante. Quer dizer, já existia essa semente tecnológica ali. E como é que isso virou uma comunidade online de verdade? Então, é aí que entra The Well. O nome completo era Whole Earth Electronic Link. Foi fundada em 85. Ela nasceu, na verdade, do Whole Earth Catalog do Stuart Brand. Ah, o Whole Earth Catalog. Super famoso, né? Aquele catálogo da contracultura. Exatamente, focado em autossuficiência, acesso a ferramentas, informação, uma bíblia da contracultura. E a Duel tinha essa ideia, assim, de levar essa filosofia, essa comunidade para o mundo digital, que naquela época ainda estava engatinhando, né? Era tudo mato. Falando em tecnologia, então, como é que funcionava essa The Well? Imagino que era bem diferente do que a gente tem hoje, tipo Facebook, essas coisas. Nossa, totalmente diferente. Basicamente, era o que a gente chamava de BBS, Bulletin Board System. Pensa num quadro de avisos digital que você acessava por telefone com o modem discado. Barulhinho clássico? Aquele mesmo, mas a The Well era avançada para a época dela. Usava um software chamado Picospam, que era bem interessante porque permitia conversas organizadas em tópicos, quase como os fóruns que a gente conhece hoje. E o mais incrível, vários usuários podiam interagir ao mesmo tempo. Vários? Tipo quantos? Até 50. 50 pessoas conectadas e conversando simultaneamente em 1985. Isso era, assim, revolucionário. E ela mantinha aquele espírito libertário do Whole Earth Catalog, sabe? O aviso de login era famoso, você é dono das suas próprias palavras. Dava o tom da coisa. Bem forte essa frase. E os Deadheads, onde eles entram nessa história toda? Como que eles impulsionaram a plataforma? Olha, foi uma coisa meio que um acaso, mas que se tornou central para The Well. O David Gans, que é músico e um Deadhead bem conhecido, foi convidado para participar da Well e resolveu criar um espaço lá dentro só para discutir Grateful Dead. Uma conferência, um fórum deles. Isso, tipo um fórum. E esse espaço, assim, explodiu. De repente, tinha fã do país inteiro se conectando, pagando taxa para usar era algo como $2 por hora, mais uma mensalidade. Pagando por hora. Uau. Sim, para discutir o quê? Turnês, setlists, gravações piratas que eles trocavam, o significado das letras super poéticas do Robert Hunter e do John Perry Barlow, essa paixão toda, essa atividade intensa. Acabou, na prática, sabe? Financiando uma parte enorme da operação da The Well. A galera do Dead sustentou a coisa por um bom tempo. Que coisa maluca. E você mencionou o John Perry Barlow. Ele era letrista da banda, né? Qual foi o papel dele nisso tudo? O Barlow foi uma figura-chave. Ele era letrista principal do Dead junto com o Hunter e também era fazendeiro lá no Wyoming. No começo ele ficou meio assim, desconfiado da rede, sabe? Achava meio estranho. Entendo. Mas logo ele sacou o potencial daquilo. Ele já tinha essa ideia de que os Deadheads eram uma comunidade sem localização física, espalhada pelo mundo, mas unida pela música. E ele viu na The Well a materialização disso.
Foi o Barlow que ajudou a popularizar o termo cyberespaço, que ele pegou emprestado do escritor William Gibson, para descrever essa nova fronteira eletrônica. Cyberespaço, fronteira eletrônica. Isso me soa um pouco como, sei lá, o velho oeste digital, talvez meio sem lei. Isso trouxe problemas, imagina. Exatamente, essa era a visão do Barlow. Ele viu o cyberespaço como um território novo, gigantesco e legalmente indefinido. E sim, essa falta de regras claras e também o desconhecimento das autoridades sobre o que diabos era aquela rede levou a uns problemas. Teve gente que teve equipamento apreendido, sabe? Sério? Sim. E foi a partir dessas experiências, desses sustos, que o Barlow percebeu que era urgente defender os direitos civis nesse novo espaço, que precisava ter regras, garantias. E aí, em 1990, ele foi um dos cofundadores da Electronic Frontier Foundation, a EFF. A EFF, nossa, eles são super importantes até hoje, né? Na defesa da liberdade na internet. Importantíssimos. E pensar que a origem tá ligada a essa história toda, né? A comunidade de fãs do Dead na The Well e os problemas que eles enfrentaram. É realmente impressionante como uma comunidade de fãs de música teve esse impacto tão grande. Mas, pelo que entendi, a The Well nunca foi gigante em número de usuários, né? Como que um grupo relativamente pequeno conseguiu ter tanta influência assim? É verdade. No pico, talvez a The Well não tenha passado de uns 5 mil usuários registrados, mas a influência era totalmente desproporcional ao tamanho. Por quê? Pela qualidade e pelo perfil das pessoas que estavam ali. Ah, entendi. Quem estava lá? Era um caldeirão fervilhando de ideias. Tinha jornalistas de tecnologia que se tornaram super influentes depois, futuros fundadores de empresas gigantes como a Craigslist, a AOL, gente da Apple, tipo o Wozniak aparecia por lá, hackers, pensadores libertários, a galera da contracultura. Era ali que as discussões que iam moldar a internet estavam acontecendo, sabe? Tinha um ditado na época que dizia que estar na The Well era estar 6 meses à frente do resto do mundo. Uau, 6 meses à frente. Deveria ser um ambiente muito intenso. E com tanta gente diferente, com essa ética libertária toda, como é que funcionava a moderação de conteúdo? Deve ter sido um desafio gigante, né? Foi um aprendizado constante, com certeza. As discussões podiam ficar super acaloradas, gerar milhares de mensagens. O pessoal da UEL aprendeu na marra que os moderadores não podiam agir como censores, simplesmente apagando coisas. Eles precisavam ser mais como anfitriões. Anfitriões, como assim? Quem definiu isso bem foi o Howard Rheingold, o outro cara importante que estava lá e que cunhou o termo comunidade virtual. Ele dizia que o papel do moderador era guiar a conversa, sabe? Apresentar pessoas com interesses em comum, apartar brigas mais sérias, manter um certo nível de civilidade, mas sem tolher a liberdade. Era um equilíbrio delicado. Entendi. Um trabalho de gestão de comunidade bem diferente do que a gente vê hoje, talvez. Bem diferente. E a The Well, ela ainda existe, sabia? Bem menor, claro, mas está lá. E ela representa esse modelo mais antigo de comunidade, focado em interesses compartilhados, em discussão profunda. Bem diferente do cenário atual das redes sociais gigantes, onde, como disse a Mary Eisenhart, que confundou o Fórum do Dead lá na Well, os membros da comunidade são o produto, não o cliente. Uma frase forte, né? Muito forte. E resume bem a diferença. Então, pra gente narrar aqui, o que a gente tem é uma banda de rock psicodélico que inspirou uma comunidade de fãs super apaixonados e, crucialmente, com afinidade por tecnologia. Exato. Esses fãs encontraram um lar numa plataforma online pioneira, a The Well. Ajudaram a financiar essa plataforma com seu entusiasmo. E sua grana. E sua grana, claro. E desse caldeirão de discussões, de ideias, de conflitos também, surgiram não só uma comunidade vibrante, mas também conceitos e até organizações como a EFF, que ajudaram a defender as bases da liberdade na internet que a gente usa hoje. É isso? É precisamente isso. Uma cadeia de eventos notável que conecta música, contracultura, tecnologia e direitos civis de um jeito fascinante. Fascinante mesmo. E acho que isso nos deixa com uma reflexão importante, né? A The Well, mesmo com seus debates às vezes bem intensos, cultivava um senso real de comunidade
construído em torno de paixões e interesses compartilhados. Aí fica a pergunta: o que será que a gente ganhou e o que a gente perdeu com essa migração massiva para as plataformas de hoje, que são dominadas por algoritmos e onde nossos dados são a moeda principal? Boa pergunta. Será que ainda existiria espaço para uma The Well moderna,